Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a todos. Vamos começar o nosso culto dessa quarta-feira, a oração da cura dos enfermos, a oração dos milagres e das causas impossíveis. Amém? Se você não preparou aí um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo, prepara, porque hoje é dia da unção da cura dos enfermos, unção dos milagres e das causas impossíveis. E prepara também um pedacinho de pão, tenho aqui um pedacinho de pão aqui preparado, e também um copo com água, porque nós vamos comer do pão, beber da água e profetizar um milagre sobre a tua vida no nome de Jesus. Amém? Gente, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos entrar em oração. Eu vou orar daqui e você aí na tua casa, você aí onde você está, você vai orar junto comigo. Você vai usar a tua fé. Você não vai ficar olhando para a tela somente assistindo, porque se você ficar apenas assistindo, não vai acontecer nada. Mas se você participar e participar com a sua fé, eu tenho a certeza que você sai daqui nessa noite levando a tua bênção. Você sai daqui nessa noite levando o teu milagre em nome de Jesus. Amém? Vamos então agora orar, vamos falar com Deus, vamos entrar em oração. O Senhor Jesus Cristo disse que tudo o que nós pedirmos na oração, crendo nós vamos alcançar, crendo nós vamos receber. Nós vamos entrar em oração. Eu tenho certeza que Deus, que a mão de Deus já está tocando aí na tua vida, a mão de Deus já está tocando aí na tua casa, a mão de Deus já começa a te abençoar nessa noite em nome de Jesus. Amém? Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, nós nos colocamos nesse momento na presença do Senhor em oração. E fazemos, Pai, em o nome de Jesus Cristo, porque esse nome, meu Pai, tem todo o poder. Esse nome é o nome que está acima de todos os nomes. Por isso, meu Deus, no nome do nosso Senhor Jesus, eu levanto, Pai, a minha voz até os céus, ao trono da Tua graça, Pai. E eu apresento nessa oração inicial, meu Pai, a vida do Teu povo. A vida, meu Pai, de cada pessoa que nessa noite vem para o culto do milagre, vem para a oração das causas impossíveis. Essa pessoa, meu Pai, que crê na Tua palavra, que confia, meu Pai, na Tua promessa. Oh, meu Deus, que agora mesmo, Pai, o Senhor possa visitar esta pessoa. Aonde ela estiver, meu Deus, nessa oração junto comigo, Pai, envia agora do Teu poder, envia da Tua luz, envia, meu Pai, do Teu Espírito, meu Senhor, e toca na vida dela, Pai, toca na saúde. Essa pessoa, Pai, que se encontra doente, enferma, quem sabe, meu Deus, desenganada dos médicos, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que vem passando problemas na família, essa mãe que está orando comigo, pedindo, meu Deus, a libertação da sua filha, a libertação do seu filho. Essa esposa, meu Deus, esse marido que pede a restauração do casamento. Essa pessoa, Pai, que pede paz, Senhor, porque ela não tem tido paz na sua alma. Pelo contrário, meu Deus, a angústia, a aflição, o desespero tem tomado conta do coração desta pessoa. Mas eu clamo ao Senhor, meu Pai, porque eu sei que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Eu clamo ao Senhor, Pai, porque eu sei que o Senhor é o Deus que responde aqueles que te clamam com fé, aqueles que te invocam de todo o coração. Agora, Deus, eu peço, inclina, meu Pai, os teus olhos e olha para o teu povo nessa noite.
Meu Deus, inclina os teus ouvidos, poderoso Deus, e ouve cada oração, e ouve cada pedido de socorro, meu Pai, cada pedido de ajuda. Meu Deus, ouve a oração desta pessoa, Pai, que talvez agora ela derrama lágrimas, Senhor. A lágrima da aflição, a lágrima da dor no corpo, da dor na alma, a dor, Deus, a lágrima de ver a família, meu Pai, sendo destruída pela bebida alcoólica, pelo vício da droga, pelo vício do jogo. Oh, meu Pai, oh, meu Deus, o Senhor disse na tua palavra: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então não permita, meu Pai, esses momentos que nós iremos passar aqui, meu Pai, na igreja online, nesse culto online, não permita, meu Pai, que seja perda de tempo para a vida desta pessoa. Ao contrário, meu Pai, que o Senhor venha trabalhar na vida dela, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha entrar com providências, que o Senhor, meu Deus, venha abençoar a vida dela, meu Pai, para que o teu nome, meu Deus, seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, meu Deus. Oh, meu Pai, eu peço isso no nome de Jesus. E nas mãos do Senhor eu entrego esse culto de quarta-feira, Pai. Nas mãos do Senhor eu entrego, Deus, a vida de cada pessoa que já está aqui comigo na oração. Nas mãos do Senhor, Pai, eu entrego a direção de tudo. Peço também, meu Pai, traga aquelas pessoas que ainda não puderam chegar para a oração. Aquelas que talvez, meu Pai, estão na rua, chegando do trabalho. Aquelas que talvez, meu Pai, está enfrentando uma dificuldade para conectar aqui na oração. Oh, meu Deus, envia os teus anjos para ajudar, meu Deus. Envia os teus anjos para ajudar. Traz o teu povo nessa noite, meu Pai. E todos, meu Pai, que aqui estiverem nesse culto, sejam abençoados. Sejam abençoados, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. E na certeza da bênção, na certeza da resposta, na certeza do milagre, meu Deus, eu entrego, meu Pai, eu entrego esse culto nas mãos do Senhor. E te agradeço, Deus, na certeza da bênção, na certeza da vitória e do milagre, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Aí na tua casa, louve ao teu Deus agora. Tá chorando porque se você tem um Deus, se você tem um Deus que cuida de você, que cuida de você, jamais te esqueceu, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que você está passando. Que você tá passando. E mandou te dizer. Ele está cuidando. Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui. Nem era para você estar aqui. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Canta para Deus agora, não chore. Não chore. Cuida. Quem cuida de você não dorme. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Vai acontecer. Que vai acontecer. Deus mandou te falar. Que tudo vai passar. Aleluia, louvado seja o teu nome. O meu Deus te visita nessa noite. Ele toca no teu corpo e na tua alma. Você tem um Deus, Ele te abençoa aí aonde você está. E cuidar de você. Ele abençoa a tua casa,
creia no teu coração. Jamais te esquecer. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo Você está passando. que você está passando. E mandou te E dizer mandou te dizer que Ele está que cuidando. Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Louve a Deus, canta de coração. Lembra Deus de habita todos no os meio livramentos que louvores. você já Vai louvando a passou. Ele. Nem era pra você estar aqui, Mas Deus falou assim: mas Deus falou assim. esse aí vou Esse aí levantar. eu vou levantar. E onde colocar a mão, E onde colocar a mão eu vou abençoar. não chore. Não chore. Quem cuida de você Quem não cuida de dorme. você não dorme, não. Levanta. Levanta. Tem muita gente que Tem te muita ama. gente que te ama. Deus mandou te Deus dizer, mandou te dizer vai que acontecer. vai acontecer. Deus mandou te Deus mandou falar te falar que tudo. tudo vai passar. Não chore. Quem cuida de você não dorme, não. Levanta. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te Deus dizer, mandou te dizer vai que acontecer. vai acontecer. Deus mandou te Deus falar. mandou te falar Tudo vai que passar. tudo vai passar. Deus mandou te dizer Vai que acontecer. vai acontecer. Deus mandou te falar Tudo que vai tudo passar. vai passar. Aleluia. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos para Deus aí na tua casa, com toda a tua fé, com toda a tua fé, de todo o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus. Com mais fé, gente. Meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, os meus problemas nas tuas mãos. A minha saúde, a minha família, o meu trabalho, eu coloco nas mãos do Senhor. E eu já te agradeço, Pai, porque eu tenho certeza que essa noite é noite de bênção, que essa noite é noite de milagres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja, diga amém, diga graças a Deus, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Louvado, bendito seja o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Mais uma vez, gente, boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe a todos nessa noite de quarta-feira. A oração das causas impossíveis, a oração da cura dos enfermos. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite. Eu quero mostrar para você dois testemunhos. Um testemunho lá do Pernambuco e outro testemunho lá de Goiás. Do que Deus tem feito através desse trabalho, através da igreja online, através da sala de oração. Amém? Não deixa nada te atrapalhar. Fica até o final do culto, persevera. Deus tem bênção para você nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 9. 2 Reis, eu quero entregar uma palavra de Deus para você, depois nós vamos orar. 2 Reis, capítulo 2,
Segundo Reis. Perdão, gente, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 9, não é capítulo 2, não. Segundo Reis, corrigindo aqui, Segundo Reis, capítulo 5, versículo 9. Se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9. Achou aí na sua Bíblia? Segundo Reis 5, 9. Procura agora prestar atenção na palavra. A fé que você precisa, ela vai vir por ouvir, e o ouvir a palavra de quem? De Deus. A fé que você precisa para ser curada, para abençoar a tua família, para abençoar o teu trabalho, para abençoar a tua vida, ela vai vir de você ouvir a palavra de Deus de todo o seu coração. Antes de nós lermos a palavra, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você que está aqui no culto nessa noite. Existe alguma coisa que seja impossível para Deus? Sim ou não? Hã? Tem algum problema que Deus não possa resolver? Tem algum problema que é impossível para Deus resolver? Um problema de saúde? Ou quem sabe um problema de família, financeiro? Sim ou não, gente? Não. A Bíblia diz que Deus, ele é onipotente. Um dos atributos de Deus, ele é onipotente. Significa o quê? Que ele pode tudo. E ele pode todas as coisas. Não tem problema que ele não tenha a saída. Não tem situação difícil que o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus da Bíblia, ele não tem uma solução. Ele pode todas as coisas. Amém? O que muitas vezes acontece? Nós atrapalhamos o agir de Deus na nossa vida. Eu estava falando no culto acho que foi no culto de segunda-feira. Às vezes nós temos o hábito de dizer assim: ah, o meu problema é grande, o meu problema é isso, o meu problema é aquilo outro, o meu problema é aquilo outro. Deus é maior que tudo. Deus é maior que o câncer. Deus é maior que a separação. Deus é maior que o vício da bebida. Deus é maior que a falência. Deus é Deus. Ele é onipotente. Às vezes nós somos o maior problema. Às vezes o maior problema não é a doença, sou eu. Às vezes o maior problema não é o filho estar no alcoolismo, sou eu. Às vezes eu atrapalho o agir de Deus na minha vida. E quando é que eu atrapalho o agir de Deus? Ou quando é que eu impeço de Deus me abençoar? Porque Deus quer me abençoar. Deus quer abençoar a tua vida. Deus, gente, ele não é glorificado na tua doença. Ele é glorificado na tua saúde. Então, ele é o maior interessado em te curar. Deus não é glorificado na tua vergonha, na tua humilhação. Por exemplo, quantas mães que estão aqui no culto e que têm sido envergonhadas por conta do vício do filho. Por conta do filho que está sempre caído lá na rua, bêbado.
O pai, de repente, nem liga muito, mas mãe é mãe. É a mãe que vai lá buscar. É a mãe que vai lá arrastar para dentro de casa. Eu pergunto, será que Deus, ele tem prazer na tua humilhação? Será que Deus tem prazer na tua doença, na tua enfermidade? Será que Deus tem prazer na dor de alma que você tem sentido? Não. Deus é o maior interessado em curar. Deus é o maior interessado em libertar o teu filho, em prosperar a tua vida. Mas muitas das vezes você acaba atrapalhando o agir de Deus. Como que eu atrapalho o agir de Deus? Quando eu deixo a dúvida falar mais alto no meu coração. Eu quero a bênção. Eu quero o milagre. E Satanás vem para colocar o quê? A dúvida. E eu deixo aquilo entrar no meu coração. Satanás vem e coloca ansiedade. Eu estava falando com uma irmã e eu estava orientando ela, dizendo para ela, minha irmã, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos confiar em Deus. Não fica ansiosa. Ah, bispo, mas eu estou ansiosa. Peraí, se você sabe que a ansiedade não é de Deus, por que você vai aceitar que ela continue com você? Jesus disse assim, não andeis ansioso por nada. A sua ansiedade não acrescenta o quê? Nada. Então, quando eu estou na dúvida, a minha bênção está ali. Mas Deus, ele não opera na dúvida, Deus opera na fé. Quando eu estou sendo consumido pela ansiedade, Deus não opera na ansiedade, Deus opera na fé. Você está entendendo, sim ou não? Então, eu digo para você, não atrapalhe o agir de Deus na tua vida. Confia na palavra dele. Porque o seu problema para Deus não é nada. Deus é o maior interessado em que a tua vida seja abençoada. Você quer ver uma coisa? Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Por exemplo, você pai, você mãe que está aqui. Você fica feliz em ver teu filho sofrendo? Hã? Só se não é mãe, só se não é pai. Porque mãe de verdade, pai de verdade, ele sente a dor do filho. Ela sente a dor do filho. É ou não é? A mãe, quando ela vê o filho sofrendo, ela sofre. Quando ela vê o filho vencendo, ela se alegra. A vitória do teu filho é a tua vitória. A derrota do teu filho é a tua derrota. Deus, ele se alegra da minha vitória, porque a minha vitória vai glorificar quem? A Deus. Na minha vitória, quantas pessoas vão se converter através do meu testemunho? Então, Deus é o mais interessado em abençoar a tua vida, mas Deus não vai abençoar a tua vida de qualquer maneira. Deus vai trabalhar na tua vida, Deus vai operar na tua vida, quando você agir conforme a palavra de quem? De Deus. Vamos para o texto, vamos para a Bíblia. Diz assim o texto sagrado: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. A Bíblia vai dizer que Naamã era um general do rei da Síria. Só que Naamã tinha um problema. Naamã era o quê? Leproso. Naamã tinha um problema que aos olhos humanos era um problema o quê? Impossível. Naamã tinha o corpo cheio de lepra. Humanamente falando, não tinha jeito. Não tinha cura. Não tinha solução. Talvez você está agora participando aqui do culto nessa noite de quarta-feira e você está igual Naamã. Tem um problema que está aí na tua vida e, humanamente falando, você vai ter que levar esse problema até o túmulo. Não tem jeito.
não tem saída, não tem solução. Já falaram para você, fulana, não tem jeito, larga de mão. Deus é Deus de causas impossíveis. A única coisa que eu preciso para Deus trabalhar na minha vida é crer de todo o meu coração. Para Deus não importa se o meu problema é pequeno, é médio, é grande. Para Deus não importa se o teu problema começou hoje, começou há um ano, ou já tem décadas na tua vida. Deus é Deus. Mas eu preciso fazer conforme a palavra de Deus. Eu não posso ir nem para a direita e nem para a esquerda. Não, eu vou fazer conforme a palavra. Naamã era general do rei da Síria, mas tinha lepra. E Naamã ouviu falar, através de uma das pessoas que trabalhavam na casa dele, que em Israel tinha profeta, que em Israel tinha homem de Deus. E Naamã, então, juntou a comitiva dele, seus carros, seus cavalos, e foi para Israel. Vou lá falar com o profeta, vou lá falar com o homem de Deus. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, olha só, Eliseu nem recebeu ele. Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. A tua carne será restaurada e ficarás o quê? Limpo. Olha a direção de Deus. Olha a palavra de Deus. Você está leproso? Vai lá no rio. Dá os 7 mergulhos. Isso aí para Deus não é nada. Isso aí para Deus é fichinha. Deus é onipotente. Deus é Deus de milagres. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, olha só, a bênção de Naamã estava ali. Deus estava ali para operar. O decreto já tinha sido firmado. Cura, esse mal sai da tua vida. Mas Naamã, com a sua soberba, Naamã com seu orgulho, Naamã com a sua incredulidade, estava atrapalhando o agir de quem? De Deus. E vê se de repente você não tem agido exatamente assim. Talvez não é orgulho, é dúvida. Talvez não é soberba, é ansiedade. Talvez não é ansiedade, é desespero. O inimigo quer você desesperada. Você sabia que Satanás quer ver você desesperada, desesperado? Desesperado você resolve o quê? Você não resolve nada. Você desesperada, minha irmã, você sem dormir, você roendo a unha, você se descabelando, resolve o quê? Não resolve nada. Pelo contrário, você arruma mais problema. De repente, o seu desespero está impedindo o agir de Deus, porque Deus não age no desespero. Deus age quando tem o quê? Fé. Quando tem confiança. Ah, bispo, mas não é fácil. Quem disse que é fácil? Quem disse que coisa fácil presta? Você já viu alguma coisa fácil prestar? Por isso que Jesus disse, o reino é tomado por esforço. Eu sei que não é fácil. Você está ali vivendo o problema, de manhã, de tarde. De repente você está dormindo com problema. Você dorme com problema, acorda com problema. Mas se você quer vencer, se você quer Deus colocando a mão nessa situação, se você quer mudança na tua vida, minha irmã, você precisa confiar de todo o teu coração. Esse é o caminho que Deus está apontando. O que sai disso não vai te levar a lugar nenhum. Deus apontou o caminho para Naamã, olha, vai para o rio. Dá 7 mergulhos.
E Naamã, não, eu não vou. Não. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, foi embora. Pensava eu que ele sairia ter comigo. Olha só, às vezes a pessoa está sofrendo, mas continua com o nariz empinado, cheia de orgulho, cheia de soberba. A pessoa está sofrendo, sofrendo, gemendo. É como dizia a minha avó, parece que está com o dente agarrado no pau de tanto sofrimento. Mas está cheio de soberba. Gente, a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, ele dá graça aos humildes. Você tem que se render diante de Deus, meu pai. Eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Às vezes a pessoa está cheia de orgulho. Eu não concordo com isso. Eu não aceito essa palavra. Gente, quem sou eu para questionar a palavra de Deus? Quanta gente assim? Não, eu não concordo com isso. Bom, o fato de você não concordar não vai mudar a palavra vai continuar sendo palavra de Deus. E enquanto você não cair em si, que você precisa de Deus, que sem Ele você não é nada, que sem Ele você não pode nada, você vai ficar sofrendo. A verdade é a seguinte, gente, se a gente não quer se humilhar para Deus, reconhecer que Ele é Deus na nossa vida, a gente vai ser humilhado por esse mundo. O que tu prefere? Se render a Deus, reconhecer que você precisa dele, se humilhar para Deus ou ser humilhado pelo Satanás? Tem gente que não quer se humilhar para Deus, mas é tapete do inimigo. O inimigo pisa todo dia vergonha, todo dia humilhação. Naamã estava cheio de lepra, mas a soberba dele era maior do que a lepra dele. Eu pensei que ele ia sair para me receber, ia se colocar de pé, invocaria o nome do Senhor teu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Gente, não é do jeito que você quer, é do jeito de quem? De Deus. Às vezes a gente quer o milagre, mas tem que ser do nosso jeito, não é do jeito de Deus. É do jeito de Deus, é na hora de Deus, é no tempo de Deus, é na maneira de Deus. Mas como é que eu vou ser curado? É com Deus. Eu creio, eu confio. E Deus vai trabalhar na minha vida. E Deus vai operar na minha vida. Deus vai fazer do jeito dele. E você pode ter certeza de uma coisa, olha para mim, o jeito de Deus é 1000 vezes melhor que o nosso jeito. A maneira de Deus, de repente você fala, não, mas do meu jeito é bom. O jeito de Deus é muito melhor que o teu. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então, o que você tem que fazer é confiar. Deus vai na frente, confia que Ele está no controle. Ele está no controle, Ele está vendo a tua luta. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme nem cochila. Ele está vendo a tua luta. Ele está vendo as tuas lágrimas. Mas o que ele precisa ver, principalmente, é a tua fé. De repente você está com muita luta, com muita lágrima, está faltando a confiança. Porque é a tua confiança que vai fazer Deus trabalhar na tua vida. Você está entendendo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Aí, o versículo 12, ele diz assim, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se achegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Em outras palavras, deixa de ser orgulhoso, deixa de ser incrédulo, confia na direção que Deus está dando, confia na palavra que Deus está entregando.
Aí a ficha de Naamã caiu. Puxa vida, olha só. A bênção tá na minha mão e eu estou jogando fora com incredulidade. Deus está querendo libertar o teu filho, mas o teu desespero não deixa. Deus está querendo abrir uma porta para você sair dessa situação de miséria, de escassez que você tem vivido, mas a sua dúvida, a sua incredulidade não deixa. Gente, para de atrapalhar o agir de Deus. Enquanto Naamã atrapalhou, ele continuou na lepra. Ele continuou sofrendo. Quando a ficha caiu, que ele precisava seguir a palavra de Deus, o versículo 14 diz assim: então desceu ele. Então desceu ele. Tem hora que a gente tem que descer. Meu Pai, misericórdia de mim, eu não sou nada. E mergulhou no Jordão 7 vezes. Ou seja, fez conforme a palavra. Consoante a palavra do homem de Deus. E é o resultado. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Naamã nem esperava isso. Naamã queria só, não, eu quero só que essa lepra vá embora e eu fico aqui com essa carne que eu já... A Bíblia diz que a carne dele se tornou como a carne de um bebê, como a carne de uma criança. Ou seja, quando eu confio de todo o coração na promessa de Deus, no poder de Deus, Deus não vai fazer só aquilo que eu estou pedindo, não. Ele vai fazer muito mais. Você está pedindo aqui para Deus libertar o teu filho da bebida. Deus vai libertar o teu filho da bebida e vai fazer do teu filho um ganhador de almas. Quem crê recebe essa palavra. Deus vai fazer muito mais. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Naamã queria só ser curado da lepra. Deus não somente curou, mas deu para ele uma pele nova, uma pele especial, uma pele que ele nunca teria, que até já teve algum dia, mas não teria mais. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Mas dá ouvidos à voz dele. Para de atrapalhar. Para de atrapalhar o agir de Deus. Tem dúvida? Repreende essa dúvida. Não é de Deus. Joga fora do teu coração. Bispo, como é que eu venço a dúvida? Buscando mais as coisas de Deus. Vai para a palavra, vai ler a palavra, vai orar, vai jejuar para você se fortalecer. Vai buscar mais as coisas de Deus. Não vai ter lugar para dúvida. Ah, bispo, é que eu sou muito ansiosa. Vai se fortalecer com Deus. A tua ansiedade não está resolvendo nada, ou está? Não está. O que a tua ansiedade te deu até hoje? Uma úlcera, uma gastrite? Insônia? Confia. Confia na promessa de Deus. Ele nunca falhou. E não vai ser agora, na tua vez. Imagina. Ele nunca falhou. Aí quando chega na vez de Lisinete, ele vai falhar? Não vai. A Bíblia diz, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Não atrapalhe o agir de Deus na tua vida. Confia. Não é fácil. Não é fácil. Mas é o preço do milagre. É o preço da vitória. A confiança exige dor. Você vai sentir a dor. A confiança, muitas vezes, vai derramar lágrima. Não é que você vai sentir, não vai sentir. Você não é a Mulher Maravilha, você não é o super-homem. Você vai sentir, mas ainda, puxa vida, tá doendo, tá aflito, mas eu tô confiando que aquele que me prometeu é fiel e vai cumprir na minha vida. Amém? Glória a Deus. Se você crê nessa palavra, toma posse aí na tua casa. Toma posse, tira da tua mente, tira do teu coração tudo aquilo que você sabe que não é de Deus. Tudo aquilo que você sabe, não, esse pensamento não é de Deus, então está amarrado, está repreendido, sai em nome de Jesus. Essa ansiedade não é de Deus, então eu não vou aceitar, eu vou lutar contra essa ansiedade, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar mais a Deus, mas eu não vou aceitar a ansiedade dentro de mim. Essa dúvida, toda hora vem uma dúvida, está repreendido. Enquanto Naamã
deixou a soberba, a incredulidade, o eu dele falar mais forte, continuava leproso. Quando ele simplesmente fez conforme a palavra, quando ele fez conforme a palavra, Deus foi lá e, opa, deixa comigo. Isso aqui para mim não é nada. Isso aqui para mim é fichinha. Deus foi lá e fez o milagre. Eu comecei essa mensagem dizendo, tem alguma coisa que Deus não possa resolver? E você disse para mim, bispo, não tem. Ele é Deus, ele pode tudo. Então, não seja você a impedir o agir de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Pega aí o óleo, pega aí o azeite, eu vou consagrar o óleo, o azeite. Eu vou fazer a unção do milagre das causas impossíveis. Eu vou fazer a unção de cura dos enfermos. E nós vamos orar no nome de Jesus. Mas antes, deixa eu mostrar para você aqui 2 testemunhos. É rapidinho. Para você ver que quando dá ouvido à palavra, Deus opera. Deus, ele entra com providência. Vamos ouvir esses 2 testemunhos aqui. É o testemunho da Lourdes, lá da cidade de Agrestina, no estado do Pernambuco. E depois o testemunho deixa eu ver aqui, da Leila da cidade de Goiânia, em Goiás. Vamos ouvir esses 2 testemunhos. Presta atenção, para fortalecer mais ainda a tua fé. E depois nós vamos fazer a unção, consagrar o óleo e orar. Presta atenção aí, gente, por favor. Pai do Senhor, bispo. Paz. Eu sou Ludo, moro em Agrestina. Vou contar uma bênção da minha bisneta, que eu pedi para o senhor orar, que ela ia fazer 1 ano e 5 meses e não andava. E o médico passou ela para um ortopedista. Eu creio no Senhor Jesus. Primeiramente, Deus, o Senhor. A minha bisnetinha está começando a andar, já está andando. Eu creio. Primeiramente, Deus, segundo Deus, o Senhor. Você é um homem de Deus. Eu creio que muitas bênçãos eu ainda ia contar. Em nome do Senhor Jesus. Depois eu mando foto Amém. dela, ela andando. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Bispo Marcos Rosa. Opa, aqui quem oi, fala Leila. É a Leila, né? Estou passando aqui para dar o meu testemunho. Sou uma paciente em tratamento oncológico, no caso, câncer no colo do útero, né? Estou finalizando o meu tratamento e na última quinta-feira fiz o procedimento e já saí do hospital passando mal, me sentindo muito ruim, dor. Cheguei em casa com fraqueza, estômago ruim e corpo muito trêmulo. E aí, conversando com a minha irmã, que também estava passando pelo mesmo tratamento, no mesmo local, ela que acompanha muito o senhor, passou mensagem para o senhor pedindo oração por mim. E o senhor fez a oração, gravou um áudio, mandou para ela e ela me enviou. E ouvindo esse áudio, né, que o senhor enviou, pela honra e glória do Senhor Jesus, na mesma hora, eu senti como se fosse uma mão. Eu senti como se fosse, não, eu sei que era a mão de Deus vindo sobre mim e arrancando aquele mal. Amém. Que estava sobre mim naquele momento. Bispo, assim que eu ouvi todo o áudio e o senhor determinando que tudo aquilo saísse de mim, foi um alívio. Bispo, na mesma hora, eu até consegui dormir à noite, pela honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O testemunho da Lourdes lá de Agrestina. A neta dela, 1 ano e 5 meses e não andava. Ela me mandou o vídeo, que eu não baixei aqui o vídeo. A neta começando a andar. Começando a andar. Tratamento e mais tratamento e não andava. E a Lourdes está perseverando. Ela está orando também. Ela está aqui no culto também. Perseverando. A neta começou a andar. A Leila está começando agora no culto. Como você ouviu, ela está fazendo tratamento contra o câncer
E nesse dia ela saiu do tratamento mal. E eu orei por ela. Ela disse, bispo, a mão de Deus na mesma hora arrancou tudo e eu consegui dormir. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar em nome de Jesus. E se você crer, quando eu orar, Deus vai tocar aí na tua vida. Deus vai tocar na tua saúde, Deus vai tocar no teu filho, vai tocar no teu casamento, Deus vai tocar na tua vida. E vai acontecer o milagre. Amém? Você crê? Pega aí o óleo, por favor. Pega aí o óleo. Se você tem testemunho para contar, manda o seu testemunho. Bispo, eu recebi uma cura, eu recebi uma libertação, eu recebi uma bênção para o trabalho. Não deixa de contar o seu testemunho. Entra nesse WhatsApp aí, 11 972 25 3106, e você manda o seu testemunho. O seu testemunho vai glorificar a Deus. E quando você glorifica a Deus, Deus te dá muito mais, Deus te abençoa muito mais. Então não tenha vergonha, não tenha medo de contar o seu testemunho, porque tudo que Deus faz é para que ele seja o quê? Glorificado. Amém? Glória a Deus. Pega aí o azeite, pega aí o óleo, apresenta para Deus, segura na tua mão aí. Gente, não fica cochilando no culto, não. Estou vendo gente aqui cochilando no culto, hein? Pelo amor de Deus, vamos acordar aí. Você sabe que Satanás, na hora do culto, ele faz cafuné. Sabia? Hã? Ele fica só fazendo um cafunézinho, se você dormir. A irmãzinha falou, bispo, eu fechei o olho para orar, quando eu abri o culto já tinha acabado. Oh, meu Deus do céu. Ô, Jesus, não dorme no culto, não. Pelo amor de Deus. Amém? Apresenta para Deus aí o óleo, apresenta para Deus aí o azeite. Vamos consagrar, fazer a unção e orar forte e declarar um milagre sobre a tua vida no nome de Deus. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Deus, o óleo, o azeite, que representa o teu poder, o teu Espírito, Pai. Consagra, meu Deus, esse óleo com teu poder, teu Espírito. Especialmente esse óleo, meu Pai, que essa serva do Senhor apresenta agora. Que esse servo do Senhor apresenta aí agora em casa. Meu Deus, consagra com teu poder. Consagra com teu Espírito, meu Pai. Transforma, meu Deus, pela fé, esse óleo, esse azeite em fogo do céu, em fogo do Senhor, meu Pai. E quando eu ungir, meu Deus, o alto da cabeça dessa pessoa, Pai, que o poder do Senhor venha tocar em todas as áreas da vida dela. Quando eu ungir as mãos dela, as mãos dele, e essa pessoa colocar as mãos no local da enfermidade, que o Senhor venha operar o milagre. Que essa pessoa colocar, meu Deus, a mão na foto desse familiar, na peça de roupa desse familiar, aonde ele estiver, meu Pai. Aonde ela estiver, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha operar o milagre. É o que eu te peço em nome e para a glória de Jesus. Consagra, meu Deus, também o pão e consagra a água. Quando essa pessoa, meu Pai, comer do pão, beber da água, que ela seja abençoada, curada, em nome de Jesus, e os que creem digam amém. Amém? Em nome de Jesus Cristo, pela minha fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça. Recebe agora a unção de cura, a unção de milagres, a unção de causas impossíveis. Coloca o óleo no alto da tua cabeça. Recebe essa unção pela fé agora, em nome de Jesus. Apresenta as tuas mãos. Pela fé, eu unjo agora as tuas mãos. E onde você colocar as mãos, vai ser a mão de Deus tocando. Vai ser a mão de Deus operando no nome de Jesus. Quem tem a foto do familiar, unge aí agora a foto. Unge a foto do familiar, quem tem. Quem tem peça de roupa, unge a peça de roupa aí agora. Unge aí agora o que você tem para unção. Se você tem o pão, coma do pão agora. Coma do pão e beba da água. Coma do pão e beba da água em nome de Jesus.
coma do pão e beba da água. Se você tem uma dor, uma doença, uma enfermidade, você vai colocar ou as duas mãos ou uma das mãos no local da dor, da enfermidade. Segura aí que eu vou orar. Bispo, eu tenho um problema de saúde, mas eu estou aqui com a foto também do familiar. Então você coloca uma mão no local da enfermidade e a outra você põe na foto. A outra você põe na peça de roupa. Porque eu vou orar. Você vai orar junto comigo. E olha, em nome de Jesus, a mão de Deus vai tocar agora. A mão de Deus vai tocar agora. Vai tocar nesses papéis que você tem aí próximo para a oração. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu estendo agora a minha mão. E pela minha fé, meu Pai, eu faço a imposição de mão sobre o alto da cabeça dessa mulher. Eu coloco a minha mão, meu Deus, no alto da cabeça desse homem. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com o teu poder agora. Entra com o teu poder agora em forma de fogo, meu Pai. Essa unção no alto da cabeça seja fogo, meu Pai. Entra com o teu poder agora, Pai, em forma de fogo, do alto da cabeça até os pés dessa pessoa. Meu Deus, toca no sangue dela. Toca na carne, toca na pele, toca nos ossos, toca nos órgãos. Meu Pai, toca agora na raiz desta dor. Toca agora na raiz desta enfermidade, meu Deus. E vai arrancando, e vai curando, meu Pai. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu ordeno doença, eu ordeno enfermidade. Bata em retirada agora. Saia do corpo desta pessoa, essa doença, essa enfermidade na pele dela, essa micose, essa coceira, essa lepra, essa enfermidade, meu Deus, na pele dessa mulher, na pele desse homem, na pele dessa criança. Meu Deus, vai tocando agora, meu Pai, vai tocando com o teu poder agora, Senhor, no sangue, essa pessoa que tem o problema, meu Pai, do açúcar alto, meu Deus, toca no sangue dela e toda enfermidade, toda doença no sangue dela vai sendo arrancada. Meu Deus, vai tocando nos órgãos agora, nos órgãos internos, nos órgãos externos, e aonde tem uma dor, aonde tem um caroço, aonde tem um tumor, aonde tem uma ferida aberta, aonde tem uma infecção, aonde tem uma enfermidade, vai saindo agora do coração, dos pulmões dela, do útero dessa mulher, vai saindo agora das trompas, vai saindo agora do fígado, do rim, do baço, vai saindo agora dos órgãos dessa pessoa, toda enfermidade. Oh, meu Deus e meu Pai, vai passando com o teu poder, vai passando, Pai, com fogo do Espírito Santo, e vai curando, e vai arrancando pela raiz, assim como o Senhor, meu Pai, a raiz. Deus, toca com o teu poder agora nessa coluna que está travada, toca nessa coluna, meu Pai, que está torta, meu Deus, toca agora nessa coluna, meu Deus, e arranca essa dor de coluna, arranca esse problema no nervo ciático, meu Deus, toca agora na espinha dorsal dessa pessoa, toca nos pés, nos joelhos, meu Deus, toca nos olhos dessa pessoa, e todo mal, toda doença, toda enfermidade, saia agora em nome de Jesus Cristo, saia agora dos olhos dessa pessoa, meu Deus, passa agora, meu Pai, na retina, no globo ocular, catarata, toda miopia, cegueira vai sendo arrancada, meu Deus, toca nos ouvidos dessa pessoa, meu Pai, e destapa esses ouvidos, tira essa surdez agora, meu Pai, toca, Senhor, toca no corpo dessa pessoa, que está, meu Pai, com sequelas, meu Pai, de um derrame cerebral,
que está com sequelas de um AVC, meu Pai, meu Deus, meu Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor disse, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. A tua palavra diz, meu Pai, que lá na cruz do Calvário, o Senhor já sofreu no lugar dessa mulher, no lugar dessa criança, no lugar desse homem. Lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou essa dor, já levou esse câncer, já levou esse tumor, já levou essa enfermidade. Então eu não aceito esse mal no corpo dessa pessoa, eu não aceito essa enfermidade, eu ordeno enfermidade, espírito maligno de enfermidade, espírito imundo que está por trás dessa dor, que está por trás dessa tonteira, que está por trás dessa dor, desse caroço, dessa enfermidade, vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu peço também, Senhor, visita essa casa, meu Pai, visita essa casa agora, entra agora nos quatro cantos dessa casa, poderoso Deus, entra agora nos quatro cantos dessa casa, meu Deus, começa a tocar em cada familiar, meu Pai, dessa pessoa, começa a tocar na filha, começa a tocar no filho, no marido, na esposa, nos netos, nos sobrinhos, meu Deus, vai visitando cada um agora com o teu poder, meu Pai. E o mal, e a força maligna, e o espírito imundo que estiver atuando na vida dele, no corpo dela, eu te mando, Satanás, eu te ordeno, saia dessa casa agora, espírito da briga, espírito do alcoolismo, espírito do vício do jogo, espírito do vício da pornografia, espírito do vício da droga, eu te repreendo agora pela minha fé, eu te repreendo agora e te mando e te ordeno, solta essa casa, solta essa família, solta agora o corpo desta pessoa, solta o emocional desta pessoa, meu Deus, entra na alma desta pessoa, e essa aflição, esse desespero, essa depressão, essa opressão, essa síndrome do pânico, essa crise de ansiedade, esse mal, meu Deus, que sequestrou o emocional desta pessoa, caia por terra agora, solta o corpo, solta a alma, solta a casa dela, vai saindo todo o mal agora, pela minha fé, eu ordeno doença, dor, enfermidade, na família, problema emocional, vai para o inferno agora, vai sair agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, saia! Diga com fé, saia! Arranca as mãos do local da dor, da enfermidade e diz, sai! Tira as mãos com fé dessa foto e diz, todo o mal do familiar, saia! Saia! Sai! E sai! Em nome de Jesus. E não volte nunca mais. E não volte nunca mais. Nunca mais. Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos para Deus aí. Levanta as duas mãos para o céu. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu vou profetizar sobre a tua vida. E na hora que eu liberar essa profecia sobre a tua vida, o milagre vai acontecer aí agora, em nome de Jesus. Como um homem de Deus, como ministro do altar, como profeta, eu declaro agora sobre a tua vida, seja curada. Seja curada agora. Seja curado. Seja livre dessa dor agora. Seja livre dessa enfermidade agora. Esse caroço desaparece. Esse tumor estoura. A sua vista é limpa agora. Seja curada. Seja curado. Seja livre de todo mal no teu corpo. Seja livre de todo mal na tua alma. Essa angústia, essa depressão, essa opressão, essa tristeza. Vai embora agora. Seja livre.
seja livre, seja curada, seja curado. Recebe a tua bênção. Recebe o teu milagre. Recebe libertação para a tua casa. Eu declaro que o teu filho seja liberto da bebida a partir de hoje. Que a tua filha seja liberta da droga a partir de hoje. Eu declaro restauração do casamento. Eu declaro paz para dentro da tua casa. Se você crê, recebe agora a tua bênção. Recebe a tua bênção agora. Recebe o teu milagre agora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o Senhor. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que te cura nessa noite, que te liberta nessa noite, que abençoa a tua casa nessa noite. Toma posse da tua bênção. Se você toma posse do teu milagre, toma posse do teu milagre agora. Pode procurar as dores, não tem mais dor. Pode procurar aí agora em nome de Jesus. O caroço desapareceu. Pode procurar aí agora em nome de Jesus. Pode fazer aquilo que você não podia fazer. Com fé, o que você não podia fazer. Faz aí agora na tua casa. Porque o meu Deus te tocou. O meu Deus tocou a tua vida. O meu Deus tocou a tua casa. Se você crê, agradece. Se você crê, agradece. Agradece pela tua cura. Agradece pela libertação do teu filho e da tua filha. Agradece pelo teu milagre. Agradece pela tua bênção. Nós te louvamos, meu Pai. Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu santo nome. Nós te agradecemos. Aleluia. Louva a Deus aí na tua casa. Louve a Deus aí na tua casa. Louva ao teu Deus aí na tua casa. Porque Ele te abençoou nessa noite. Ele te tocou nessa noite. Ele te visitou nessa noite. Aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nosso Senhor, o nosso Salvador. Vamos louvar a Deus. Eu não sei o que Ele viu em mim. Coloque as mãos no teu coração. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que Eu devia não sou o que devia ser. Mesmo assim, Ele me abraçou. Mesmo assim, Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu merecia era morrer, O que eu mereci era morrer. mas Ele me ofereceu o céu. Mas Ele me ofereceu o céu. Canta, povo de Deus, eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou Por aqui. isso estou aqui. E se eu não adorar, E se eu não adorar, falta algo em mim. falta algo em mim. Eu jamais saberei. Porque Ele me escolheu. Porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei. Mas de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho, Tudo Ele que me eu deu. tenho, Ele me deu. Eu só quero adorar. Vai adorando, vai adorando. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, E se eu não adorar, falta algo em falta mim. algo em mim. Eu jamais Eu saberei. jamais saberei. Ele me escolheu. Porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei. Mas de uma coisa eu sei.
Tudo que eu tenho, Ele me tudo que deu. eu tenho, Ele me deu. Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo aí na tua casa. Eu Sinta a não luz de sei o Deus que aí na tua Ele casa. viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, Ele me abraçou. Mesmo assim, Ele me Vai agradecendo, abraçou. igreja. Vai agradecendo com adoração. Sou pequeno, Ele tão grande. Eu sou falho e Ele é fiel. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu merecia era morrer. O que eu mereci era morrer. Mas Ele me ofereceu o céu. Mas Ele me ofereceu o céu. Tanto povo de Deus, eu só quero adorar. Eu só quero Por isso estou adorar. aqui. Por isso estou aqui. Adorar. Se eu não adorar, Falta algo em mim. falta algo em Eu mim. jamais saberei. Eu jamais saberei. Porque Ele me escolheu. Porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu Mais de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho, Ele me Tudo que eu deu. tenho, Ele me deu. Eu só fé, gente. quero adorar. Por isso estou Por aqui. isso estou aqui. Se eu não Se adorar, eu não adorar, falta algo em mim. algo em mim. Eu jamais saberei. Eu jamais saberei. Porque Ele me Porque escolheu. Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu Mais sei. uma coisa eu sei. Tudo que eu Tudo tenho, que Ele eu me deu. tenho, Ele me deu. Vamos com mais fé, vamos com mais fé, igreja. Vamos com mais força. Eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou Por aqui. isso estou aqui. Se eu não Se adorar, eu não adorar, falta algo em mim. algo em mim. Eu jamais Eu saberei. jamais saberei. Ele me Porque escolheu. Ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei. Tudo Nem que eu Ele me tenho, Ele me Oh, glória a Deus. Amado, Senhor. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Nós cantamos, nós bendizemos o teu santo nome. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Diga amém. Diga glória a Deus. Obrigado, Jesus. Fala aí na tua casa. Obrigado, Jesus. Deus me abençoou nessa noite. Deus tocou a vida nessa noite. Amém. Graças a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Recebe a tua bênção aí na tua casa. Recebe a tua bênção aí na tua casa. Eu disse recebe. Eu disse recebe, igreja, em nome de Jesus. Meu Deus, toca na tua vida. Meu Deus, te abençoa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha aqui para mim, ó. Olha para mim. A bênção de Deus está aí com você. Pode chegar essas lágrimas, porque Deus te abraça aí agora. Deus te abençoa aí agora. Ele necessita a vitória da sua vida. Amém? Faz aquilo que você podia fazer por favor. Essa dor foi embora, esse caroço foi embora, essa enfermidade foi embora. Meu Deus te visita, meu Deus te abençoa. Meu Deus toca na tua casa. O espírito da confusão foi embora para o inferno. Paz na tua casa. Paz na tua casa. Paz com a tua filha. Paz com o teu filho. Paz no teu casamento. Recebe a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? A bênção está com você. Se você quiser declarar aí na tua casa, a bênção está comigo. Fala com fé aí. A bênção está comigo. A
bênção está na minha casa. A bênção está na tua vida, meu irmão. Amém? Olha para mim. Quem está se sentindo bem depois da oração? Faz assim, quem está bem? Está bem? Amém. Glória a Deus. O pessoal que está no YouTube aí, escreve aqui, eu não consigo ver o pessoal do YouTube. Quem está comigo aqui na vídeo, eu consigo ver. Alguns, não dá para ver todo mundo. Para você que está pelo YouTube, escreve aí como é que você está depois da oração. Está bem? Escreve aí. Bispo, sumiu a dor. Bispo, sumiu aqui o caroço. Bispo, eu fui curado agora, eu fui abençoado agora. Eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza que Deus operou milagre. Vai escrevendo aí. Vai escrevendo aí. Pensa. Você que foi tocado agora por Deus. Foi tocado agora por Deus. Vai escrevendo aí o teu milagre. Bispo, eu estou bem. Eu estava angustiado, a angústia saiu. Bispo, eu estava com dor, a dor saiu. Enquanto você vai escrevendo aí, vamos louvar Deus. Vamos louvar Deus. Deus, Ele habita no meio dos louvores. Amém? Vamos louvar o nosso Deus com alegria, com fé nessa noite, no nome de Jesus. Vamos lá, batendo palma, com alegria, louvando a Deus. Deixa eu colocar aqui na tela cheia aqui, para você ver a letra aí do louvor. Vamos lá. Você também, escreve aqui no chat para me saber como é que você está. Você que está aqui na sala, a Neuza está dizendo, eu estava com dor e angustiada. Saiu, Neuza, tá bem? Glória a Deus. Vamos lá, gente, escreve aí. Não vou me preocupar. Vai escrevendo o teu testemunho que eu leio depois do louvor. Vamos louvar a Deus, gente. Como as pedras que me lançam, Jesus está por perto. Vai escrevendo a tua bênção. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Na balaia tire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Declara aí na tua casa, meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa eu peguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo pra sempre fiel. Vai cantando com fé. Louvado seja o nome de Jesus. O povo de Deus louvando. Tire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo, toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados. Vamos lá, dona Lourdes. Meu advogado é o meu Senhor. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa eu peguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo pra sempre fiel. Vamos lá, advogado fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Amém. Amém, igreja? Então vai ficar tarde. Deixa eu ler os testemunhos aqui rapidamente. Eu sei que a avó estava ali louvando, estava numa fé ali, mas não vai ficar tarde. Está muito frio, gente. Olha, eu não sei como é que está aí com você, mas aqui agora está 7 graus.
7 graus, olha, tá frio. Eu fico imaginando o pessoal que está aí pro lado do Paraná, pessoal de Santa Catarina, pessoal do Rio Grande do Sul. Se aqui em São Paulo tá frio assim, meu Deus do céu. Aqui a Neuza está dizendo, Neuza Navarro, eu estava com dor e angustiada, e agora está bem, graças a Deus. A Celina Souza, bispo, estou curada, a dor de cabeça sumiu. Amém, glória a Deus. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver, é muito aqui comentário aqui. Fátima Ramos, estou maravilhosa. Amém, Fátima. Maria Arlene, aleluia, glória a Deus, estou bem aliviada do meu ombro. Eu não estava conseguindo movimentar o braço. Amém. Gente, eu sei que muita gente comprovou agora que foi tocada, curada, a dor sumiu. Outros vão comprovar amanhã, outros na semana que vem, outros quando for fazer o exame. Não deixa de contar o seu testemunho. Amém? Ô, dona Gelsi, tá muito frio aí? Meu Deus do céu, tô vendo que a dona Gelsi tá ali, rapaz, coberta com pelo de urso, essa daí. Eita, meu Deus do céu. E a avó Lisinete com o ventilador ligado lá no Maranhão, hein? Olha que coisa. Uns debaixo da coberta, outros na frente do ventilador. Eita, Brasilzão, hein? Glória a Deus. Gente, eu já vou terminar o culto. Eu quero fazer a oração agora pelos dizimistas desse ministério. Amém? Porque no domingo, vai ser o primeiro domingo de agosto. Gente, o ano já está indo embora, hein? Rapaz, esses dias a gente estava no Natal. Meu Deus do céu. Daqui a pouco já vem o Natal de novo. Meu Jesus. Domingo, nós vamos fazer a consagração dos dizimistas. Amém? A consagração dos dizimistas, nós vamos derramar o óleo na tua cabeça. Não é unção. Nós fazemos a unção na quarta, na segunda, na sexta-feira. A consagração do dizimista, eu vou pela fé, eu vou derramar o óleo na tua cabeça. A Bíblia vai dizer que o óleo na cabeça, o óleo derramado na cabeça, é Deus dando ordem para a bênção entrar na tua vida. Amém? Isso é forte, gente. O próprio Deus dizendo assim, bênção, entra na vida da Irene. A Irene recebe? É o próprio Deus dizendo assim, bênção, entra na vida da Neuza. Seja abençoada, Neuza. Domingo nós vamos fazer a consagração dos dizimistas. Eu quero orar por você que está aqui e você diz assim, bispo, eu sou dizimista fiel. Eu quero convidar você para ser uma dizimista, um dizimista desse ministério. Eu quero orar por você que diz assim, bispo, Deus há tempo vem tocando no meu coração e eu quero começar a dizimar. Ou eu quero voltar a dizimar. A palavra de Deus, em Provérbios 20, 28, vai dizer assim, um homem fiel, quando falo homem, homem e mulher, no sentido geral, um homem fiel será acumulado de bênção. Vai juntar bênção, vai acumular bênção. Mas o que se apressa em enriquecer não passará sem castigo. Está falando aquela pessoa que é apegada ao metal, ao dinheiro. Você sabe que tem gente que ela quer a bênção, mas ela é apegada. Ela não tem muito, ela tem pouquinho, mas no pouquinho que ela tem, ela agarra ali. Eu pergunto, gente, quem mais tem para dar? Eu para Deus ou Deus para mim? Hein? Quem mais tem para dar? Eu para Deus ou Deus para mim? Ou Deus para você? Deus para nós. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou honrando a Ele, eu estou reconhecendo que na minha vida tudo vem da mão dEle. Quando eu faço a minha oferta de todo o coração, eu estou semeando na obra dEle. E a promessa da palavra é que vai transbordar na tua vida. Eu quero orar por você que está aqui, bispo, eu tenho sido fiel a Deus. Então eu quero orar para que essa bênção do transbordo venha na tua vida. Você venha ter e venha transbordar. Eu quero orar por você que diz, bispo, eu quero fazer um voto, eu quero me tornar dizimista a partir de hoje. Quanto que é o dízimo, igreja?
10% de tudo aquilo que Deus te der, seu. Ah, bispo, eu tenho dinheiro aqui, é do meu filho. Eu tenho dinheiro aqui, bispo, é do marido. Eu pergunto, o seu filho autoriza você devolver o dízimo? O seu esposo autoriza você devolver o dízimo? Ah, bispo, é dele, ele não autoriza. Se ele não autoriza, não faça. Você vai fazer do que é seu. Daquilo que é seu. Do que Deus fizer chegar na tua mão, seu. Seja muito ou pouco. Chegou lá na tua mão, R$1.000. Quanto que é o dízimo? R$100. Você vai separar o dízimo. Chegou na tua mão R$100. Quanto que é o dízimo? R$10. Você vai separar o dízimo. Chegou na tua mão R$10.000. Quanto que é o dízimo? R$1.000. Você vai separar o dízimo. É seu. De tudo que Deus te der, você vai devolver o dízimo. A palavra diz, o homem fiel será acumulado de bênção, vai transbordar. Amém? Eu vou fazer a oração do que Deus te der, você vai separar o teu dízimo. Bispo, eu tenho o meu dízimo aqui, eu já quero devolver o meu dízimo hoje. Bispo, eu já quero fazer a minha oferta hoje. Eu vou orar e depois você faz o teu dízimo. Quem tem para fazer dízimo e oferta. Ou então você vai fazer amanhã, durante a semana, ou quando você tiver. Mas no domingo, não falta na consagração, porque eu vou derramar o óleo na tua cabeça, para que bênção sem medidas venha sobre a tua vida. Amém? Apresenta as tuas mãos para Deus aí na tua... Você que é dizimista fiel, você que quer ser dizimista fiel, você ofertante, você vai pedir a Deus a bênção de prosperidade para a tua vida no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro nesse momento, Pai, pela vida financeira de todas as pessoas e porque, meu Deus, o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que liberta, é o Deus que abençoa o trabalho, é o Deus que abre portas, é o Deus que prospera. Meu Pai, aqueles que creem, meu Deus, estão orando comigo, apresentando as mãos abertas. As mãos, Pai, que representam a força do trabalho. Oh, meu Deus. Estende a tua mão nessa noite, Pai. E abençoa a vida financeira dessa pessoa. Estende a tua mão, meu Pai, toca no trabalho, toca na empresa, toca no comércio, no negócio, toca na vida profissional dessa pessoa, toca no dinheiro dela, nos projetos dela, Pai. Se tem algum mal, meu Deus, fechando a porta, não deixando ela ir para frente, se tem algum mal, meu Deus, trancando os caminhos, fazendo, meu Deus, ela ter prejuízo em cima de prejuízo, fazendo as coisas quebrarem, fazendo, meu Deus, ela está gastando só com problema. Meu Deus, repreende agora, meu Pai, todo mal. Repreende agora todo espírito, meu Pai, de escassez, todo espírito devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, saia em nome de Jesus. Abre a janela dos céus, Pai, e derrama bênçãos aí na casa dela de prosperidade. Abençoa a geladeira dela, a despensa dela, Pai. Abençoa, meu Deus, o trabalho dela, o dinheiro dela, os projetos. Abre as portas, meu Pai. Abre os caminhos para ela, para que o teu nome seja glorificado. Pai, eu oro, Senhor, por todos os dizimistas, por todos os ofertantes dessa obra, desse ministério. Eu oro por esse novo dizimista, por esse novo ofertante, aqueles que o Senhor tem tocado, tem levantado para nos ajudar a ganhar almas, para ser uma coluna dessa obra. Pai, não deixa faltar para eles, não deixa faltar para eles, Pai. Pelo contrário, prospera eles, que eles venham ter muito,
Que eles venham ter o melhor para eles, para a casa deles, para a família deles, Senhor. E que eles sejam coluna dessa obra. Que eles sejam, meu Pai, semeadores desta obra. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Senhor, no domingo, nós vamos consagrar os dizimistas. Quando eu derramar, meu Deus, o óleo, o azeite na cabeça desse homem fiel, dessa mulher fiel, que as bênçãos dos céus, que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Amém? Eu vou colocar na tela para você aqui o Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai estar devolvendo o seu dízimo. Você vai estar fazendo a sua oferta. Bispo Marcos, eu tenho o dízimo, eu quero enviar o meu dízimo nessa noite. Bispo, eu quero enviar uma oferta nessa noite para ajudar a obra, para socorrer a obra. Se você tem para enviar hoje, você envia hoje, ou então quando você tiver. 11 972 25 3106, esse é o Pix da igreja. Bispo, eu não tenho Pix, eu não sei fazer Pix, eu quero fazer um depósito. Então você vai depositar nessa conta do Bradesco. Essa conta ainda é uma conta pessoal, até que a gente tenha conta no banco físico. Essa conta ainda é uma conta pessoal, você vai depositar nessa conta do Bradesco. Quem tem o Pix, faz direto na conta da igreja. Bispo, eu não tenho. Então você faz o depósito. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, você vai enviar o comprovante. Nós vamos pegar o seu comprovante, nós vamos colar aqui no livro de oração. E todos os dias nós vamos dobrar os joelhos e orar pela tua vida financeira. Por exemplo, quando terminar o culto, nós vamos pegar o livro, vamos orar, dobrar o joelho. Aqui em casa isso é sagrado. Toda noite, oração de joelho pelos dizimistas, pelos ofertantes, para Deus prosperar, para Deus abrir portas. Então enviou o teu dízimo, enviou a tua oferta, não deixa de mandar o comprovante. Amém? E no domingo nós vamos fazer a consagração de todos os dizimistas. Sexta-feira, oração forte de libertação, 8 da noite. Se Deus permitir, nós vamos estar aqui no nome de Jesus. Amém? Mas enquanto não chega sexta-feira, amanhã, quinta-feira, 6 horas da manhã, quem puder, vem orar comigo 6 da manhã. 6 da manhã nós vamos estar orando juntos. Bispo, eu não posso orar 6 da manhã, eu sei que tem gente que essa hora já está até no trabalho. Ora depois, ora no horário que você puder, mas não deixa de orar comigo todo dia. Orou comigo? Pega o link, gente, compartilha. Esse ministério, a igreja online, o culto online, está abençoando a tua vida? Então nos ajude a alcançar mais pessoas, a ganhar mais almas. Assistiu a oração no YouTube? Pega o link, compartilha, coloca lá no teu Facebook, coloca lá no status do teu WhatsApp. Você não está fazendo para mim, não. Porque eu não estou vindo aqui para ganhar seguidores. Eu estou vindo aqui para ganhar almas, para levar a palavra. Assim como você devolve o dízimo, assim como você faz a oferta, você está me ajudando a ganhar almas. Compartilhe as orações também. Você vai estar me ajudando no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar pela família. Termina o culto, você vai descansar no nome do Senhor Jesus. Quem tem foto da família, segure na tua mão foto da família, peça de roupa, garrafa com água. O que você tem aí representando a tua casa, segura aí na tua mão no nome de Jesus. Você que está pelo YouTube, gente, todo mundo, vamos lá. Aperta aí o joinha, gostei. Quem não está inscrito no canal, toca aí no botão com a palavra inscrever-se e se inscreva para você estar com a gente também nos cultos online, nas nossas campanhas de oração no nome de Jesus. Amém? Vou orar pela família, termino o culto e você vai descansar. Domingo, consagração do dizimista. Segundo domingo, Santa Ceia do Senhor. Último domingo, batismo nas águas. Já anota aí no teu calendário. O primeiro domingo, óleo na cabeça dos dizimistas. Segundo domingo, Santa Ceia do Senhor. Todo último domingo, batismo nas águas. Quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, o primeiro passo que ela dá é ser batizada nas águas. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado.
Último domingo, todo último domingo, batismo nas águas. Bispo, eu quero me batizar. Já vai se preparando. Já vai se preparando. Último domingo nós vamos fazer o batismo nas águas. Amém? Glória a Deus. Segura na tua mão, que representa a tua casa, que representa a tua família. Vamos orar pela família. Eu termino o culto. Você vai descansar no nome de Jesus. Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Pai, na oração, cada fotografia, cada peça de roupa, garrafa com água. Eu apresento, Pai, a família do teu povo em oração. Que o Senhor venha visitar cada uma delas agora, aonde elas estiverem. Que o Senhor venha tocar da cabeça aos pés, para curar, meu Deus, os doentes, libertar os oprimidos, para, meu Deus, quebrar o coração, quebrantar o coração, para que eles se voltem para o Senhor, para que os afastados retornem outra vez para a tua presença, Pai. No nome de Jesus, abençoe e consagra cada fotografia apresentada. Consagra, meu Deus, essa peça de roupa, meu Pai. Quando essa roupa for usada, meu Deus, que ali o Senhor venha operar, venha se manifestar. Consagra, meu Deus, e abençoa essa garrafa com água, Pai. Coloca nessa água a tua bênção, a tua unção. E quando essa pessoa beber dessa água, quando ela usar dessa água, meu Pai, que aconteça milagres, cura, libertação, a manifestação do teu poder, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse culto de quarta-feira. Obrigado, meu Deus, pelos milagres, pela palavra, pelas bênçãos derramadas. Obrigado, meu Deus, pela vida do teu povo, por todo o povo que esteve conosco aqui nessa noite. Pai, guarda a vida deles agora no final do culto. Guarda a casa deles. Acampa os anjos ao redor da vida deles, da casa deles. Anjos com espada desembainhada de fogo, para guardar eles, para livrar eles de todo mal. Abençoe essa noite de sono, Pai. É uma noite de descanso, uma noite abençoada para todos. Que essa quinta-feira, Pai, seja uma bênção. Que esse restante de semana seja uma bênção. Já prepara a nossa fé, o nosso coração, para o culto de quebra de maldição, a noite de libertação na sexta-feira. É o que eu te peço, meu Pai, te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo, igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. O amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja na tua vida, hoje, amanhã, para todos sempre. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém? Gente, boa noite para todos vocês. Uma noite de sono abençoada, o sono do justo, uma quinta-feira de vitória, um restante de semana de vitória. E sexta-feira, 8 da noite, se Deus permitir, nós estamos de volta para fazer a quebra de maldição, a noite de libertação. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Boa noite para todos vocês. Bom descanso.